Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula. Antes de iniciar a aula eu vou recitar um mantra de proteção. Esse mantra é dedicado ao Senhor Nrsimhadeva. Eu sei que tem muitas pessoas que ouvem essa aula que não conhecem a consciência de Krishna, da qual vem o ensinamento desse mantra. Então eu vou recitá-lo aqui. Se vocês quiserem depois ver na internet, o mantra de Nrsimhadeva, o melhor mantra de proteção que tem. Inclusive todos os dias antes de dormir eu recito esse mantra para que meus sonhos sejam seguros, estejam protegidos. E também diante de qualquer situação aparentemente negativa na sua vida, você entoa esse mantra que as coisas tendem a ficar blindadas em relação à sua energia. Até mesmo quando eu estou sonhando, quando aparecem algumas entidades estranhas, ao começar a recitar esse mantra, imediatamente essas entidades se afastam. Também o mantra Hare Krishna acontece essa circunstância. Então logo você lembre de Deus, seja aqui nesse mundo de vigília, seja no sonho ou em qualquer outra dimensão, você está blindado, está protegido, porque você purifica imediatamente tudo que está à sua volta. É nesse sentido que a pessoa que está sempre vibrando o canto do santo nome de Deus, mesmo que mentalmente, enquanto realiza suas ações materiais, a sua vibração fica pura. E aí o universo ressoa, essa ressonância do universo com situações, com pessoas que têm essa mesma afinidade. Mas mesmo assim o Mahamantra Hare Krishna não é para cantar para um propósito específico de proteção, certo? Quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando cantamos, simplesmente temos que pedir a Deus para despertar o amor em nosso coração. Não devemos cantar nesse sentido de proteção, certo? Mas automaticamente somos protegidos porque purificamos a nossa energia ao vibrar o nome de Deus, certo? Mas em termos de proteção temos o mantra de Nrsimhadeva, que eu vou falar agora aqui, Depois vocês aprendam. Sempre que estiverem numa situação desamparada, vamos dizer assim, vocês cantam o mantra Nrsimhadeva, porque quando as pessoas estão com a energia baixa, vibrando, por exemplo, no medo, na preocupação excessiva, você acaba atraindo entidades que se alimentam dessa energia, certo? Você que dá abertura para as entidades atuarem na sua vida. Então você, ao cantar esse mantra, você cria um círculo eletrônico em volta do seu corpo. Esse Nrsimhadeva é a personificação da ira de Deus. É o Senhor Vishnu, na forma metade homem, metade leão, que executou passatempos com seu devoto Prahlada Maharaja. Esses passatempos de Nrsimhadeva estão completamente descritos no canto 7 do Srimad Bhagavatam, certo? Então, o mantra. Namaste Narasrinhaya Prahlada Lada Daine Hiranyakashipu Vakshaha Shilatanka Nakalaye Ito Nrisimha Parato Nrisimho Yato Yamitato Nrisimha Bair Nrisimha Irdaye Nrisimha Majin Sharanam Prapadye Tava Karakama Varena Kama Adbhuta Sringam Dalita Hiranyakashipu Tanubrigam
Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Jai Prahlad Maharaj, Jai Nrsimhadev, Jai Prahlad Maharaj, Jai Nrsimhadev. Quando a gente, no final desse mantra, canta, né? Jaya Jagadisha Hare. Jagad significa universo. E Isha, Senhor, né? Então, Jagadisha quer dizer o Senhor do universo. E a gente fala, né? Jaya Jagadisha Hare. Hare, a gente está invocando a proteção do Senhor do universo, que é o Senhor Vishnu, que manifesta essa encarnação específica empoderada, né? Com a potência da ira de Deus. Quando você pede para Nrsimhadeva aparecer, ele é a morte personificada. Entende? É a morte personificada. Assim. Não fica nenhum fantasma, nenhuma entidade que queira te fazer mal. Várias energias, né, que estejam desarmonizadas à sua volta são destruídas. Sempre que a gente canta um mantra, a gente tem que ter, né, basicamente o entendimento do que estamos vibrando para colocar a energia específica. Então, quando você canta um mantra de Nrsimhadeva, esse mantra de proteção, você fala com uma energia, né, empoderada de poder, certo? Porque você tem certeza absoluta que você vai afastar aquilo que porventura esteja querendo te fazer algum mal, né? Dessa forma. Porque muitas pessoas não sabem que existe, né, uma região em torno delas, né, uma região umbralina, uma região onde estão situadas pessoas de má índole, né, espíritos perdidos, obsessores. E dessa forma, quando você fala o mantra, né, você cria uma redoma de luz poderosa, né? Porque quando a gente fala umbral, né, umbral significa umbralino, escuro, né, ou semi-escuro, assim. Então você cria uma quantidade de luz imensa, principalmente cantando Mahamantra Hare Krishna, né, porque é Deus presente na sua língua enquanto você vibra. Aí você se locomove fisicamente nesse mundo, emocionalmente também, que é o plano astral, protegido. Temos que nos proteger, certo? Temos que nos proteger. Não é simplesmente simplesmente confiar em Deus, assim, não é, entende? Você tem que usar certas ferramentas sagradas para gerar a energia necessária para afastar coisas negativas da sua vida. Um tipo de magia, né? Então a magia mais pura, mais maravilhosa que tem é você estar com o nome de Deus na sua boca. Então Nrisimha, né? Nrisimha Deva. Nrisimha quer dizer leão. E Deva é essa parte humana. Então Nrsimhadeva, ele é metade leão e metade humana. Krishna tomou, né, o Vishnu tomou essa forma por um motivo específico, né, eu vou deixar de surpresa para vocês para lerem o Srimad Bhagavatam, que eu já narrei aí no YouTube, né, já narrei o 7º canto, mas nós podemos repetir, né? É sempre bom ouvir essas histórias. Mas hoje, né, estamos fazendo agora uma série de aulas sem assim, um tema específico, onde vamos conversando assuntos espirituais e colocando, né, na mesa dos ouvintes
palavras que vêm por inspiração. Uma coisa que a maioria das pessoas, né, não entendem, né, porque as pessoas elas estão vivendo, quando falamos assim, né, quando eu chego para você e pergunto, você está vivendo, como que você interpreta isso na relação da sua vida, né? Você fala, eu estou vivendo, mas quem está vivendo, né? Você está percebendo essa vivência completamente iludido ou você está na realidade? Assim, você acha que está vivendo, mas na realidade não compreende qual é o verdadeiro sentido da vida. Esse sentido, né? Tudo que você faz na sua vida tem que ter um sentido, um objetivo ou um subjetivo, não importa. Você não é como uma árvore, né? O sentido da árvore, por exemplo, de uma planta é crescer, dar frutos, estar desenvolvendo o seu corpo ainda emocional, seu corpo astral está sendo desenvolvido enquanto você está como consciência dentro, né, encarnado, vamos dizer assim, ou implantado como uma árvore ou uma planta, né? Temos que entender, isso é autoconhecimento. Cada forma está desenvolvendo em você uma característica superior. Por isso que se chama evolução. Você vai evoluindo, a sua consciência evolui de uma forma a outra no desenvolvimento das ferramentas que você vai usar um dia, né, quando você atinge essa forma humana, para compreender quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual o sentido de eu estar aqui nesse planeta Terra, nesse universo, né? Tudo isso descrito no Bhagavad Gita, como o universo aparece, como Deus se deita, né, no meio do oceano do universo, Garbhodraka Shai Vishnu, aí tem Lakshmi Devi, tem Anantadeva, Sheshanaga, a serpente, né, da potência de Deus que sustenta todos os planetas, que é a fonte da gravidade, da ordem cósmica. Você começa a compreender essas coisas, né? Como que Deus manifesta o primeiro ser criado, o Senhor Brahma, como Brahma manifesta os seus filhos, né, os Prajapatis, que são os criadores de toda essa estrutura, de todas as formas que recebem as nossas consciências para evoluírem desse universo. Você entende também qual é esse momento específico que você está aqui nessa forma humana, os estágios, né, de desenvolvimento humano que você vai passando de encarnação em encarnação, até o ponto em que você atinge a pureza de sabedoria. E nessa pureza você toma essa atitude de consciência, porque quando você está na forma humana, está purificado na mente, a sua consciência bate de frente com sua própria consciência. É quando você se encontra, entende? E daí, quando você se encontra, mesmo que de uma forma inconsciente, essa é a característica inicial da forma humana de vida, você sabe que há algo além dessa plataforma material. Lá dentro do seu coração há um sentimento assim, mas o que é isso tudo? Por que eu existo? Isso fica batendo dentro do seu íntimo, né? Tem que ter alguma coisa. Qual é a razão desse universo? Isso é forma humana. Forma humana é quando você começa a questionar profundamente sobre a razão ou sobre o mistério do universo.
Se você não fez isso ainda, você ainda está na plataforma animal, né? Simplesmente pensa em sobreviver, comer, dormir, procriar, né? E você fica dentro desse sistema contínuo, né, de encarnação com mentalidade animal dentro de uma forma humana. Não estamos aqui nessa escola planetária Terra para simplesmente comer do bom e do melhor, para desfrutar indefinidamente, dando prazer ao nosso corpo material. Não estamos aqui para ficar dormindo 16, 15 horas, né? E também apenas para fazer sexo, né? A gente vê pessoas aí com 90 anos ainda com total necessidade sexual e está viciado nesse prazer, né? Não que seja algo ruim, entende? Eu estou querendo dizer que onde você está usando sua inteligência de uma forma mais animalizada, porque a forma humana de vida é para usar em sacrifício espiritual. E também, né, a sobrevivência, né, você fica lutando, competindo com todo mundo para ganhar o seu dinheiro do fim do mês, para sustentar a sua família. E aí a pessoa está sempre se movendo daqui para lá, cheio de ansiedades, né, sempre pensando no futuro, mas a forma humana não é para isso. Como dizia o Mestre Cristo, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, resolve o que você tem que resolver hoje, materialmente falando, porém situe-se sempre na sua consciência espiritual. Forma humana é isso, né? Você evolui através de várias formas, como a gente sempre repete, né? Mineral, vegetal, animal, você chega na forma humana, você tem que saber o que você está fazendo aqui e agora, certo? Também tem, acima da forma humana, tem as formas angélicas, arcangélicas, né? Os semideuses, várias formas. Porém, na forma humana, você já está capacitado a voltar para o reino de Deus, Vaikuntha Lokadam, Krishna Lokadam. E você tem que se perguntar se você está realmente se preparando para sair daqui, né? Não sair assim, certo? Depois eu vou falar sobre isso. Mas você adquirir essa consciência em que você se conecta com Deus. Quando falamos em religião, não significa escrituras, teorias, regras e regulações, essa ética, né, que é ensinada, onde você vive como uma pessoa reprimida, culpada, cheio de traumas, né, psicológicos, aí botam medo em você por causa de inferno, ou porque Deus é assim, assado. E você fica nesse mar de teorias, né? Diria até conspiratórias no nível espiritual. E não é assim. Religião significa se religar com Deus, né? A própria palavra diz. Então a religião não é um bloco isolado de pessoas, uma instituição, onde um mestre falou determinada coisa, e assim, nesse modelo que eu estou falando aqui, se dividem várias religiões com vários mestres, com vários tipos de crenças em Deus, né, que tem uma certa configuração de percepção intelectual, e aí uma religião começa a desafiar a outra, as pessoas se tornam fanáticos, impositores, todo mundo, né, tentando mostrar a sua escritura. Dessa forma, assim, Krishna no Bhagavad Gita, ele está exatamente falando nesse sentido, quando ele fala, né, Sarva Dharma Parityajaya. Ele fala, abandona todas as religiões, ou seja, dharmas religiosos que são apenas especulações e teorias. Então, religião, a pessoa religiosa, independentemente da religião e da filosofia, é aquela pessoa
que está conectada em consciência pura com Deus em seu coração. Aí sim você atingiu o ponto da característica da criação humana para nós experimentarmos conscientemente aquilo que somos. Forma humana igual a autorrealização. Certo? Por isso que Krishna vem e nos dá o Bhagavad Gita. E através do autoconhecimento, você toma uma atitude de se render aos pés de lótus de Deus, né, revelado aqui como Krishna ou Vishnu, e aí você se autorrealiza. À medida que você progride espiritualmente, nessa atitude interna e sincera de realizar Deus em seu coração, você torna possível a realização de Deus através dele mesmo, né? Então Deus só se revela ao devoto que está puro de consciência, que tem essa devoção imotivada por ele, certo? Que está vivendo em serviço devocional sem máculas. É isso que Rupa Goswami e Sanatana Goswami Rupa Goswami, né, está dizendo no Bhaktirasamrita Sindhu, esse livro que ensina a Bhakti Yoga, falando que o serviço devocional ele tem que ser completamente isento de atividades fruitivas, atividades que visam a interesses materiais, e também sem nenhuma especulação mental. Você simplesmente se rende a Krishna, entendendo que ele é Deus, e aí naturalmente, né, por você estar rendido de fato, né, sem desejos secundários, esse amor ele se manifesta no seu coração, porque você já é um eterno amante de Deus. E porque você esqueceu desse amor eterno por Krishna, por Deus, você, confundido com esse corpo material, está tentando amar as coisas do mundo material. Esse amor, né, pervertido ou confundido pela falsa identificação com o corpo material se chama luxúria. Aí Krishna diz que no Bhagavad Gita que o caminho do inferno é a luxúria. Nesse sentido que estamos procurando amar as coisas e pessoas materiais, estamos procurando, né, esse desfrute materialista, isso é luxúria. Estamos ansiosos por gozar, né, ou ter prazer com as coisas e pessoas do mundo material que estão numa relação dessa nossa falsa identificação com essa forma humana, com esse corpo material. Aí é todo um jogo, né, de emoções, de pensamentos que fazem que nos afastemos completamente de Deus, o Senhor Vishnu, Krishna, e também esqueçamos a nossa posição espiritual como servo eterno amoroso de Deus. Entende? Luxúria para a maioria das pessoas que estão afastadas da consciência de Krishna, a vida delas, o sentido, né, vamos dizer assim, é a luxúria. E Krishna diz no Bhagavad Gita que a luxúria é um fruto do modo da paixão. O modo da paixão é um dos laços da energia material que nos prendem a esse mundo. O modo da paixão é o modo agitado. Você pode perceber que quando você tem desejos materiais e quando eles se intensificam mais, você fica totalmente escravo daquilo que você quer. O que você quer possuir acaba te possuindo, seja a nível de relação pessoal, a nível de aquisição de posses materiais ou de divertimento, de qualquer coisa. Então, o modo da paixão, Krishna está explicando, né? Você
fica muito agitado, muito agitado. Os desejos, quando não são purificados, né, através dos sentidos e convertidos para a adoração a Deus, eles são a causa da sua perdição nesse mundo material. Nós podemos lembrar da filosofia do Senhor Buda, né, Gautama, Siddhartha Gautama. Então ele explica que, né, ele tem 4 explicações básicas para sabermos, né, qual é a desse mundo material. Então, em seu primeiro axioma, ele fala que tudo nesse mundo é dor. Quando nós estamos assim, no espírito, né? Tudo é dor. Não podemos ver essa dor, nós simplesmente botamos uma máscara na dor e fingimos, né? Fingimos ou acreditamos que viver nesse mundo aqui dá algum prazer, certo? É como você colorir algo que é preto e branco. Aí você acha que é colorido, mas no fundo é preto e branco, né? Ou cinza. Esse mundo material, ele não tem cor quando você não está vivendo na consciência de Krishna. Assim, né, o Senhor Buda explica, né, sobre a dor, né, tudo aqui é dor e sofrimento. A palavra que eles usam é dukkha, dukkha. Aí depois o Senhor Buda, ele fala, né, que essa dor e esse sofrimento, ele vem do desejo. Desejo, né? Porque também tem um verso no Bhagavad Gita, que inclusive eu já fiz uma boa aula aqui, que é um verso que ele fala, né? Krishna fala que ao contemplarmos os objetos dos sentidos, os nossos sentidos criam apego, né? E do apego vem a luxúria, esse desejo de experimentar os objetos do nosso apego, o qual estamos contemplando com os nossos sentidos. E aí Krishna vai discorrendo em pormenores que no final tudo isso leva a cairmos, né, de novo nesse abismo material de dor e sofrimento, dukkha. Nossa contemplação, né, encantadora desse mundo material. Então o Senhor Buda, ele está falando, o desejo é que causa essa dor, essa contemplação, essa necessidade interna de desfrute máximo, e os prazeres originados dessa luxúria intensificados é o que nos mantém preso à energia material. Então temos que ter muito cuidado com o que estamos desejando. Esses desejos, eles vêm do nosso campo astral, emocional, né? Dessa região que é chamada nas filosofias esotéricas de Kama Loka. Loka, né? Loka é o local de Kama. Kama quer dizer desejo. Tem até um conhecido semideus, né, chamado Kamadeva, ou Cupido, né? Cupido. Cupido é terrível. Cupido faz a gente querer desfrutar, né, das coisas materiais, de belas mulheres, de belas sensações. Temos que saber, né, que tudo isso está acontecendo. Então a dor vem do desejo, e aí depois no terceiro axioma o Senhor Buda disse que para eliminar a dor temos que eliminar o desejo. É uma filosofia bem simples, né, e correta. Só que o Senhor Buda, ele não está, né, dando ênfase à rendição aos pés de lótus de Deus, do Senhor Krishna, mas ele está explicando o mecanismo, a base, raiz, de onde vem o sofrimento das pessoas, que é a mesma coisa que o Senhor Krishna está falando no Bhagavad Gita, nesse verso que eu acabei de recitar, que está em palestra já aqui no Bhagavad Gita, no YouTube, certo? Então, o Senhor Buda está falando, se você aprende a controlar os seus desejos, né,
a purificar os seus sentidos, então você se liberta do sofrimento, porque o Senhor Krishna ele está dizendo que somente usando os nossos sentidos através de uma mente purificada para contemplá-lo, para adorá-lo, para desejá-lo, né, acima de tudo, é o que nos liberta dessa energia opressora material que nos envolve em muitos encantos, né, e sofrimentos, e assim ficamos num redemoinho de fugas e apegos e não saímos desse tumulto, né, interno. Depois do quarto axioma, o Senhor Buda diz que seguindo o caminho óctuplo, essa é a prática espiritual que ele, né, ensinou para que nos libertássemos definitivamente do desejo, que é a causa ou a base raiz de todo o sofrimento, certo? E Krishna, no Bhagavad Gita, ele está falando exatamente isso, só que ele fala, né, em vez de ser o caminho óctuplo, que o Senhor Krishna explica muito bem no capítulo 6 do Bhagavad Gita, intitulado Jnana Yoga. Jnana é meditação. O Senhor Krishna explica que o Bhagavad Gita é a ciência da Bhakti Yoga. Então, através da rendição amorosa aos pés de lótus do Senhor Krishna, através da prática do serviço devocional, da meditação em seus pensamentos e também do cantar do santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, nós purificamos a nossa mente automaticamente. Como a mente é o centro dos sentidos, nossos sentidos eles passam a vibrar puramente, e essa é a forma em que você não mais ancora os seus sentidos nos desejos de coisas inferiores, da energia material inferior. E assim, purificado, você passa automaticamente a fazer ações que apenas favorecem a postura de você estar aqui nessa forma humana de vida. É simples entender isso, mas talvez seja complicado, né? Inicialmente ter essa fé, essa ação mais fixa ou direcionada para Deus, porque nossa mente está muito poluída. Nós deixamos muito a nossa mente ficar divagando em coisas da energia material, em informações negativas, em tudo aquilo que do sistema demoníaco nos traz, né, medo, insegurança, dúvidas, hesitação, e daí toda essa problemática de não conseguirmos nos render realmente a Deus assim completamente. Por isso, no início, como a gente sempre repete em nossas palestras, há necessidade de fazer o sadhana. O que é o sadhana? É a prática espiritual. Então, todos os dias você acorda, né, você entra em gratidão, você lembra que Deus está em seu interno, você estuda o Bhagavad Gita, ouve alguma palestra como essa aqui que eu estou fazendo também, de várias outras pessoas que estão tentando passar, né, essa compreensão, né, compreensão essa que eu adquiri também, que quando inicialmente eu desejei conhecer muito Deus, eu queria sinceramente, então eu recebi a bênção de ter, né, de ser uma luzinha nesse mundo. Então, com humildade, a gente vai tentando passar a nossa realização e as palavras da autoridade divina. Então, todos os dias você tem que fazer o sadhana, cantar o santo nome de Deus, né? Escolha, se você não consegue seguir a regulação dada, por exemplo, por Srila Prabhupada, que é cantar 16 voltas de japa por dia, que daria umas 2 horas mais ou menos de canto, né, de prática. É uma prática meditativa, né? Só que você foca a sua mente no nome de Deus. Essa é a prática mais elevada em Kali Yuga. Você pode focar a sua mente cantando alto ou cantando em silêncio. Quando você está mais avançado no canto do santo nome, você já canta em silêncio.
certo? E aí, todos os dias fazendo essa prática, você vai purificando a sua mente, e automaticamente os seus sentidos vão se desapegando de tudo aquilo que você achava que era muito prazeroso, né, na vida material, no qual você estava como assim enganchado, né, na energia material através da luxúria. Krishna diz que no Bhagavad Gita que a luxúria ela está presente, né, na matéria, nos seus sentidos, na mente e na inteligência. Em cada ferramenta sua, essa luxúria está atuando de uma determinada maneira para não deixar. Assim, não é que ela não deixa, porque a luxúria existe, é natural. Se você está se identificando com o seu corpo material, você tem luxúria. Essa ânsia por gozar das coisas e pessoas materiais, certo? Porque se você pensa que é o corpo material, essa personalidade feita de físico, emoção e pensamento, não tem como você não se interessar pela energia inferior de Deus, a natureza material, porque é o natural, né? O natural é você buscar prazer dentro daquilo que você está se identificando ser. Se você pensa que é o corpo material, naturalmente a sua relação vai ser com a energia inferior. Mas se você sabe que é o espírito, e aí você faz esse sacrifício, né, sacrifício de todos os dias purificar a sua mente, você vai se desvinculando dos modos da energia material, atinge a sua realidade como espírito, como parte integrante de Krishna, de Vishnu, e aí os seus sentidos, que agora são purificados, começam a sentir um gosto superior. E aí a sua atração, o seu apego, né, pelo Bhagavad Gita, pelo santo nome, por estar sempre meditando em Deus, adorando. Porque quando Krishna, você ascensiona a sua energia, Krishna ele começa a se revelar em seu coração. Aí é outro mundo, né? Você transcende os aspectos da luxúria, da cobiça material. É fácil entender isso. É igual você abre uma torneira com água fria e uma torneira com água quente, né? Então, no inverno, por exemplo, você não gosta de tomar banho de água fria, você gosta de tomar banho de água quente. E aí, debaixo da água quente, você sente, né? Vamos supor que a água quente seja a energia espiritual e a água fria a energia material. E o mundo material é considerado como um lugar frio, certo? E aí então você vai para o banho quente, ou seja, você fica situado na energia espiritual e já não sente mais o frio da energia material. Estou tentando fazer uma analogia aqui bem simples de como podemos nos desvincular da energia da densa, né? Krishna, quando ele cria essa energia material, ela é como um contraste da energia espiritual. Temos que ter olhos para ver aonde estamos depositando a nossa energia. Então, com o sadhana, né? Com o sadhana você consegue realocar a sua energia para os seus corpos superiores, né? Também tem a ciência do chakra, né? Tudo está interrelacionado, todos os nossos corpos estão interrelacionados e também todos os nossos espíritos estão integrados uns com os outros. Não existe assim essa coisa de separação, né? A mente é que separa tudo. Por isso é dito que a mente é a assassina do real. Porque a mente projeta o falso ego nesse contexto de luxúria, onde você quer de qualquer maneira ter prazer e felicidade nesse mundo material,
E isso é impossível. E o Senhor Krishna, ele vem exatamente para nos dizer isso. Você está sentindo prazer com algo que não é você. É um mecanismo biológico, né, químico, energético, eletromagnético, e aí certas sensações parecem que são prazer, mas não são prazer. Está relacionado ao corpo biológico, nessa simbiose de emoções, pensamentos, e você, o espírito, não tem nada a ver com isso. Por isso que fica meio difícil de explicar, né, uma pessoa que já está vivendo no espírito, explicar isso para as pessoas que ainda não realizaram a sensibilidade espiritual. Porém, a partir do momento que você, numa forma humana, deseja sinceramente sair, né, desse redemoinho material do samsara de renascimentos, né, nascimentos e mortes, quando você resolve com boa vontade, quando você começa a se associar com pessoas que já estão vivendo no espírito, né, essa associação é fundamental. Imediatamente acontece, né, um boom interno ou um insight intuitivo, e automaticamente Deus, ele começa a se revelar, porque isso é tudo o que Deus quer fazer. Ele quer se revelar para você, mas você não abre portas, você não cria uma receptividade interna. Isso torna tudo mais difícil, né? E as pessoas, elas estão vivendo inconscientes nesse mundo, elas estão tão dormindo, né, nesse sonho material, que quando oferecemos o Bhagavad Gita para elas lerem, elas não têm esse interesse, né? É igual o animal. Um animal, quando você fala coisas assim humanas, né? Vamos supor que você mostra para um animal um quadro feito por um artista maravilhoso, ou uma música também feita por um mestre que desce a esse mundo para criar efeitos de sons que purificam a nossa energia, e aí você mostra para um cachorro a obra de arte ou a obra musical, e o cachorro não tem nenhum interesse, né? Não tem interesse, a mente dele é a mente de cachorro, a mente de animal, certo? Não é que, mas é o estágio do cachorro é aquele, ele não está ali para ficar se perguntando quem sou eu, o que é Deus. A consciência que está fazendo a sua experiência naquela forma animal, por exemplo, do cachorro, como estamos colocando aqui, ele está ali só para latir, para trocar energia amorosa com o seu dono, né? Dessa forma bem básica. Mas o ser humano, né, quando você vai para a forma humana, é outro padrão de inteligência, de percepção. E tudo que você tinha que fazer é recobrar esse entusiasmo, essa determinação de trabalhar aqui nessa forma para voltar para a morada de Deus, o reino original do Espírito, para ter, né, assim, ficar frente a frente com a divindade, com as relações puras e eternas com Ele. É isso que Krishna está explicando no Bhagavad Gita, e Krishna também narra como são esses passatempos no mundo espiritual, certo? Então, quando geralmente, vamos dar exemplo, né? Quantas pessoas eu tento mostrar o Bhagavad Gita e falar assim: leia, isso aqui é um manual para você aprender a sair, né, dessa matrix, dessa maia, dessa escuridão, do sofrimento, para você se libertar dos desejos que estão te aprisionando. Então você, com o maior carinho, né, todo devoto, todo mestre vem assim, carinhosamente, bondosamente a esse mundo, sai lá do lugar de pureza que ele tem com Deus e se submete a esse serviço devocional de trazer carinhosamente a mensagem de Deus, e aí gratuitamente entrega o Bhagavad Gita na mão das pessoas. Mas elas têm essa consciência como se estivessem num animal, né? Elas não conseguem compreender
ainda estão num estágio humano bem, vamos dizer assim, baixo, né? Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? No capítulo 7, ele explica que 4 tipos de pessoas não se rendem a ele. Aí ele fala, né, em primeiro lugar, aqueles que são os mais baixos da humanidade. Pessoas que jamais questionam, né? Quem sou eu? Então, 4 pessoas. Tem uma palestra que eu já fiz também sobre esse verso. E aí os últimos são os ateístas. Então Krishna fala, não se preocupe com essas pessoas, não entregar, né, o Bhagavad Gita. Como diz Jesus, né, não dê pérolas a porcos, não dê palavras santas a pessoas que não estão interessadas. E assim você oferece o Bhagavad Gita para as pessoas lerem e elas não conseguem dar continuidade à leitura, assim, mesmo que comecem, porque elas não vibram espiritualmente. Ainda tem a consciência bem animalizada, né? E o devoto não, o devoto ele lê todos os dias o Bhagavad Gita, ele relê, até o final da sua vida ele vai ter essa realização de que o Bhagavad Gita é Krishna. Quando o devoto está lendo o Bhagavad Gita, ele está no êxtase do contato direto com Krishna. Ele consegue, né, extrair de cada palavra de Krishna assim, vários significados evolutivos de consciência na sua vida. Isso é maravilhoso, certo? Mas, infelizmente, alguns irmãozinhos nossos, eles vão ter que aprender, né, com o sofrimento, né? Vai chegar em alguma vida que eles vão estar tão frustrados de tentar obter prazer onde não há prazer para o espírito, que é o que somos realmente, a nossa realidade, que ele vai ter que se render, né? É como assim, Krishna deixa a pessoa ficar cansada, né, respeitando o livre arbítrio. É igual aquela história da lagarta e da borboleta, né? A lagarta tem que fazer o esforço dela para se tornar borboleta. É fundamental essa tentativa dela sair daquela cápsula, né, de lagarta dela, e aí então ela se torna uma linda borboleta. Agora, se você ajuda a lagarta a sair do casulo dela, então você está prejudicando o estágio dela de se tornar borboleta. Da mesma maneira, Krishna, respeitando o nosso livre-arbítrio, no Bhagavad Gita ele pede que façamos esse esforço diário, dentro da categoria humana em que estamos, para nos rendermos a ele. Esse esforço, né, de sairmos desse casulo mental escuro que bloqueia a nossa espiritualidade, é o que devemos fazer. Essa forma humana é dada por Krishna para nós para fazer exatamente isso. E aí, quando você conseguir sair desse casulo, e você vai sair se você se render a Deus, com certeza absoluta. Krishna promete isso no Bhagavad Gita, que ele pessoalmente ajuda a alma que se rende a ele a se libertar da matéria, né, dos modos da natureza material. Assim o devoto se torna uma borboleta, né, um devoto puro. E aí, quando você se torna uma borboleta, cada verso do Bhagavad Gita, por exemplo, é como se fosse uma flor de um jardim. Cada verso, então a borboleta ela começa a absorver o néctar de cada flor, assim, repetidamente. A borboleta está sempre, né? Cada canto do santo nome é também um jardim, né? Cada vez que você pronuncia Hare Krishna, Hare, isso tem um sabor superior, tem um néctar divino quando você se torna uma borboleta espiritual, você sai do casulo material. Assim o Senhor Krishna ele está respeitando o seu tempo de escolha, de decisão. Como você está usando cada dia na sua vida? Qual o mínimo esforço que você faz para sentar 10 minutos assim, em meditação? 10 minutos, né? Imagina. Temos que dar todo o nosso tempo, a nossa vida para Deus,
Porém, 10 minutos que você inicialmente, né, começa a se sentar, meditar na forma de Krishna, ou está sentado aqui agora ouvindo essa palestra assim, com muito carinho, tudo isso aí está fomentando o seu entendimento para você, né, criar esse entusiasmo, essa determinação de se voltar resolutamente para a vida espiritual. Até quando você vai querer ser assim, enganado na sua vida? Auto-engano, né? Auto-engano, na verdade. Porque tem muitas pessoas que já sabem da consciência de Krishna, já sabem do conhecimento, já sabem quais são os fatores negativos que o prendem a esse mundo material, já sabem o que deve, onde está a porta para se libertar desse mundo. Dessa maneira, tem muitas pessoas que já sabem disso tudo, porém não estão realmente assim interessadas. Elas não têm esse interesse. Eu entendi que tentar sentir prazer nesse mundo, desfrute desse mundo, por mais coisas que eu tenha, por mais gozos, né, por mais associação com pessoas que querem desfrutar junto o que eu quero desfrutar, no final você vai vendo que vai chegar a velhice, né, chega a morte, você tem que repetir tudo de novo, e você vê que sempre depois da alegria vem sentimentos, né, de sofrimento. Então até quando, né, vamos permitir essa frequência estabelecida em nossa mente, onde nossos sentidos estão ancorados desse desejo contínuo de desfrute material e de ambição material? Para um devoto é muito simples. Depois que Deus ele se revela no seu coração, dentro do mínimo que você esteja fazendo para avançar na sua consciência espiritual, o devoto ele fica, Krishna fala que ele fica neutro, né, em relação ao mundo material. Ele vê as coisas de uma forma equânime, né? Krishna diz, o devoto ele vê o ouro e o cocô, vamos dizer assim, da mesma maneira, que essas coisas todas são energia de Krishna, né? Os valores atribuídos aos objetos materiais vêm de uma identificação material. E assim o devoto que vive em Krishna, ele recebe toda a riqueza da existência, porque o devoto cocria com Deus. Ele transmuta do plano invisível para o plano visível tudo aquilo que ele quer e que seja favorável para a sua evolução nesse mundo. Porém, o devoto de Krishna ele é muito simples. Ele não faz exigências a Deus, nem usa da sua sabedoria de cocriação divina para produzir benefícios materiais para si mesmo, né? Geralmente o devoto ele usa a energia de Deus para abençoar, para curar, para ajudar as outras pessoas a prosperarem, principalmente no plano espiritual. Então, vida simples, porque você começa a aceitar apenas o necessário para você e seguir nessa meta suprema, né, que Krishna, né, se lembra aquele verso que falamos, né, Jetu dharamamritadam jatokitam pariupasate shradadan matparamam bhaktastetiva me priyaha. Então Krishna está falando nesse verso que os devotos que são assim, muitíssimos queridos dele, são os devotos que seguem estabelecem em seu coração como meta suprema se render a seus pés de lótus. Deus falando nesse verso, né? Muitíssimos queridos, inimaginavelmente apreciados por Deus, as raras almas que se rendem a Ele e seguem, né, além, né, desse mundo material, porém, enquanto encarnados nessas formas humanas, essas almas raras, né, atingiram a perfeição.
Perfeição humana significa que você está perfeitamente situado naquele que é a perfeição suprema. Sede perfeito, como é perfeito o Pai que está no céu, dizia, né, o Mestre Cristo. Né? Essa perfeição. Depois que você atingiu a perfeição dessa forma humana, né, então duas coisas restam, né? Você vai evoluir para uma forma superior, onde você vai ampliar mais ainda o seu estágio de consciência, ou você vai voltar para o mundo espiritual. Tem esses dois caminhos, né? Você vai voltar para a morada original de Krishna, que é o que a maioria dos devotos querem. Ou então o devoto, ele, como a gente vê muito no Srimad Bhagavatam, ele fala, né? Não, Krishna, eu não quero voltar para o mundo espiritual, eu quero apenas viver em seu serviço devocional onde eu esteja. E aí esse espírito, né, através de sua consciência perfeita na forma humana, vai evoluir, pode evoluir para uma forma, vamos dizer assim, angelical, arco-angelical, e passa a prestar o serviço devocional a Krishna, né, no contexto universal, assim como fazem os semideuses, né, que são agentes administrativos desse universo para criar a ordem, né? Quando a gente olha aqui no planeta Terra, que parece que está tudo caótico, que nós estamos abandonados por Deus, que não tem ninguém olhando, assim, isso não existe. Há milhões de seres, né, bilhões de seres cuidando aqui do planeta Terra, está tudo certo, só que nós estamos, né, em Kali Yuga. Kali Yuga é assim que funciona. Escola de expiações, né? Estamos espiando aqui, burilando. É uma escola. O planeta Terra é assim, né? Tem aquela escola que tem as lições pesadas, as lições que aparentemente fazem os espíritos se confrontarem com a realidade da desarmonia, que é exatamente a falta de consciência de Deus, falta da humanidade espiritualizada, e as pessoas vivendo nessa falsa consciência material, ainda na condição animalizada. Os seres humanos, eles se tornam mais selvagens do que os animais selvagens que agem por instinto, né? Porque o ser humano, ele tem uma inteligência superior, e quando usada animalescamente nesse mundo, os seres humanos se tornam assim, perigosos, né? Por isso que muitas raças de índole amorosa ou extraterrestres, né, querem nos ajudar, eles não se manifestam muito aqui no meio dos seres humanos, porque a nossa raça é muito selvagem, rebelde. Não estão assim, não tem aquele sentimento amoroso, né? Podemos ver agora mesmo, né, o Bhagavad Gita está aí. No caso aqui eu estou falando do Bhagavad Gita porque eu falo na consciência de Krishna, e ninguém quer se aprofundar nisso. Está todo mundo perdido, né? Não há sentido na vida das pessoas, e como o Mestre Jesus falava, deixa que seus mortos enterrem seus mortos, né? Quando Jesus fala isso, ele está explicitando a consciência das pessoas nesse mundo atual. E olha que ele falou isso há 2000 anos atrás, e a história parece que piora, né? É lógico que agora, entrando a quinta dimensão no planeta Terra, muitas pessoas estão pelo menos despertando nesse sentido de entender que há um sistema do mal governando o planeta, através dessas pessoas que não têm nenhum interesse em Deus, que só cobiçam, né, poder, fama, dinheiro, controle nefasto sobre populações, né, negligenciando assim, todo mundo. Se eles puderem, eles matam todo mundo, assim como um matadouro de animais, né? Os seres humanos não têm nenhuma sensibilidade, nenhuma misericórdia, vendo lá os seres inocentes indo para o matadouro, e as pessoas também só estão pensando, né, em comer, em desfrutar daquele cadáver, e assim tudo vai acontecendo. Tudo aqui é karma, né?
A gente pensa, mas eu sou bonzinho. Eu falei assim, mas tem muitas coisas que você está fazendo que são contra a misericórdia. Então esperamos misericórdia de Krishna e não temos misericórdia. Não funciona assim. Para a misericórdia de Krishna atuar no seu coração, de fato você tem que ser misericordioso com o mundo, com os outros seres vivos, com a natureza, com a mãe Gaia. Você tem que reconhecer Deus no seu coração e tem que seguir os preceitos que Krishna fala no Bhagavad Gita ou no Bhagavatam, certo? Então, como as pessoas falam assim, né, muito mimimi filosófico, muita metafísica e pouca ação real diária de se situar no espírito, nessa conexão com Deus. E essa prática de cantar o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, é muito fácil. Qualquer lugar podemos cantar. Isso remete à nossa mente, quando estamos cantando, imediatamente a Krishna. Quando você está cantando o nome de Krishna, você começa automaticamente a lembrar de Krishna. E aí, se você já obteve o conhecimento de Krishna, você começa a pensar nos passatempos de Krishna, começa a pensar nele instruindo a Arjuna no Bhagavad Gita, e sua vida fica preenchida de Deus. Simplesmente porque você está vibrando o nome de Deus. Essa é a maior misericórdia, né, que Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação de amor de Deus, nos deu. E muitas pessoas, né, nem cantam, né, pessoas que se dizem devotos também assim, nem cantam ou cantam friamente, mecanicamente. Quantas voltas que eu dei hoje, eu dei tantas voltas. Assim fica uma obrigação, né? Tenho que cantar porque o meu mestre falou. Não é nada disso. Não é nada disso. Você tem que cantar o dia inteiro porque é a forma mais fácil de estar com Deus. Então lembre do nome. Você pode estar dirigindo, você pode estar numa fila do banco, você pode estar caminhando na rua, nadando, correndo. Você pode estar sempre cantando o nome de Deus. Certo? Então vamos meditar nisso, né? Profundamente para... Não é nem assim, nem é para sair do mundo material, mas para ficar fixo na consciência espiritual. E aí, quando Krishna quiser dissolver esse sonho material, essa matrix onde estamos experimentando, né, dentro desse corpo material holográfico, vamos dizer assim, nesse mundo holográfico que é criado pela potência mental de Vishnu, assim, quando Krishna quiser, ele te leva de volta para o mundo espiritual. E se Krishna não te levar, você pede para Krishna para permanecer onde você estiver com essa consciência, né, espiritual e agindo em serviço devocional. E aí sua vida sempre vai estar centrada, feliz, você vai estar em paz, e através dessa paz você torna possível que Ananda, né, que se constitui seu espírito, esse estado prazeroso, exitoso de ser, acontece naturalmente. Então você está sempre feliz, você está vendo a Maya, você está vendo a substância real por trás de tudo que está alimentando esse fenômeno da energia inferior de Deus. Você se torna um sábio nesse mundo, e se tornar sábio é o que deveria ser o normal para todos os seres que estudam o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, que estão vivendo rendidos amorosamente a Deus em sua posição eterna de servir a Deus. Servir a Deus é um néctar. O maior néctar de um espírito é quando ele serve amorosamente a Deus, né? Nessa atitude de serviço devocional, você está em plena simbiose de comunhão com Deus no seu coração. Então, Krishna também está se manifestando diretamente quando você usa algum talento seu para expressar a atitude, né, de iluminar os irmãozinhos que estão vivendo assim, muito, muito tristes, né, ou enganados, auto-enganados nessa função de achar que quanto mais dinheiro, mais poder, mais mulheres, mais homens, mais festas, mais tudo isso que a gente observa no mundo, eles acham que quanto mais tiverem, mais vão ter prazer, e na verdade é o contrário.
Quanto mais você quer possuir a energia de Krishna, mais você fica possuído pela ilusão e o seu caminho, assim, você cai no abismo, né? Cai no abismo e vai ter que reencarnar de novo e passar por muitas situações desagradáveis que nada mais são do que reações da sua aversão, da sua ojeriza de simplesmente ter uma vida simples, com pensamentos elevados, rendidos a Deus, viver em gratidão dia a dia, assim, deixando Krishna atuar perfeitamente na sua vida. E isso é incrível, né? Você até deseja, assim, de certa forma inconsciente, abandonar esse mundo e ao mesmo tempo você quer viver para passar o seu sentimento lindo de prazer de estar com Deus, vivendo nesse gosto superior, certo? É isso que Krishna nos ensina, né? Malmanamava madbhakto majajimau namaskuru mai vaishasi sachante prachityane priyosime. Vocês são muito queridos por mim. Almas lindas, partes integrantes de mim, associem-se, né? Rendam-se a mim, adorem-me, para que eu possa adorá-los também, co-criando com vocês um mundo pleno, de um paraíso, né? Onde, pelo menos aonde o devoto estiver, vai ser um paraíso, né? O mundo particular de um devoto é um paraíso em si mesmo, porque ele está vibrando divinamente. Não é uma questão de acontecer coisas externas. O paraíso é quando você está vivendo no reino de Deus dentro do seu coração. Pronto, isso já é todo o resumo, né, dessa palestra aqui. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? Meditem, aprofundem-se, rendam-se logo a Deus, né? Para que esperar outra vida humana, né? Vida humana é uma vida humana. Assim como vida animal era uma vida animal e agora você está na vida humana, não há por que ter todo esse apego, toda essa racionalização, todas as dúvidas, assim, esse mistério, ficar especulando. Renda-se a Deus que tudo vai ser revelado no seu coração, você vai entender a posição do Espírito. Simples. Daí voltar para a morada de Krishna. Quando você estiver na morada de Krishna, você vai lembrar, né? Nossa, aquela forma humana foi legal, me ajudou a eu estar aqui agora, né? Que ilusão, que sonho, que doideira, né? Tem a história de Narada Muni, quando Krishna pede a Narada Muni para buscar água. Depois eu falo essa, porque já estendi muito. Assim, o que significa realmente ilusão, né? Tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem sempre com Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya, Vasudevaya. Haribo.